Olá, Padre Adelino. Muito obrigado por esta nova conversa. Nada, muito gosto. A este encontro, a este percurso para a Páscoa. Vamos com a mística do arado preparando o terreno na Quaresma 2024. A quarta conversa tem um tema que foi inspirado especificamente no seu livro e nas suas reflexões. Não são palavras suas, mas estão inspiradas nelas. Rebeldia e fé, a coragem de ir além. E eu começo com uma citação que faz do Maurice Blondel: Deus não se encontra onde pensamos, mas sempre além do nosso caminhar. Não foi isto que eu aprendi na catequese? Sim, Maurice Blondel diz isso no seu livro L'Action, e isso é algo que se experimenta. Eu, ao longo da minha vida, fui experimentando isso precisamente. Deus não se encontra, não se deixa acomodar precisamente aí onde estamos, mas está sempre para além do nosso caminhar. Por isso é que nós somos peregrinos, como dizíamos na primeira reflexão. Por isso é que nós somos peregrinos. Temos que caminhar sempre em direção a esse Deus que parece afastar-se cada vez mais. Conforme nós nos vamos aproximando, que nos obriga a continuar a caminhar. Aquela ideia de um ímã que nos atrai, mas nunca chegamos ao próprio ímã. Está sempre a atrair-nos e nós vamos sempre buscando sedentos e esfomeados desse transcendente. A ideia que já tivemos numa conversa anterior de que a fé não é comodismo, que é procura, caminho, é uma ideia desafiante. É verdade que nós, por exemplo, na tradição popular, na Quaresma, há muitas procissões que replicam essa ideia de caminhar, mas esta conversa tem sido sobretudo esta ideia de percurso interior e de caminhada interior, de desenvolvimento, de procura, de questionamento. Esta ideia de que a fé pode ser rebelde é uma provocação, porque não é assim que ela normalmente é vista. Até diria que não é assim que ela é vista de fora, não é? Para quem olha para a Igreja Católica. Eu diria que aí acrescentaria uma palavra, que é uma santa rebeldia, como diz o Papa Francisco. Exato. Mesmo nós cristãos, se somos buscadores, e o cristão deve ser um buscador, as pessoas de fé devem ser buscadores, não devem ficar acomodadas na sua fé que lhes foi doada, portanto, sendo um dom que lhes foi transmitida, devem buscar. Eu não digo que as pessoas devam fazer isso, eu transmito aquilo que eu próprio sinto. Eu sinto que a minha fé me obriga a caminhar, que me obriga a procurar e me obriga muitas vezes a ser rebelde, porque o Espírito Santo é rebelde. O Espírito Santo é surpreendente, é sempre cunhado por essa santa rebeldia. Por isso é que muitas vezes nós devemos concluir de que o Espírito Santo está com os jovens rebeldes. Eu recordo-me quando era jovem e vivia em Lisboa, havia em nós, naturalmente o nosso grupo, temos sempre um grupo de jovens assim mais chegados, nós éramos muito rebeldes e éramos uns sonhadores rebeldes. A rebeldia, esta santa rebeldia, é uma busca. Não significa que nós andemos por aí a partir montras. Não é esse tipo de rebeldia, porque isso não é propriamente rebeldia, é revolta. Mas essa santa rebeldia é fundamental para uma fé que busca sempre algo que intui que está ali, mas não está ali.
que está sempre além do nosso caminhar. Houve algo que disse que eu acredito também que seja muito inspirado até no pontificado do Papa Francisco, que já citou, que tem a ver com esta necessidade de não aprisionar Deus em categorias. O Papa Francisco alerta sempre para esta ideia de que transmitir uma fé em que Deus está preso nas nossas categorias mentais, espirituais, eclesiológicas, é transmitir uma ideologia e não uma fé, que uma fé é sobretudo uma dinâmica relacional. É acreditar e relacionar-se com uma pessoa. É algo importante esta redescoberta deste conceito de transformação e de ir além daquilo que são categorias estabelecidas e que estamos habituados e nas quais estamos confortáveis, e a ideia do conforto é muito apeladora, não é? É muito apeladora e pode levar-nos a uma certa secura. Nós não podemos acomodar-nos. A Igreja não poderá acomodar-se. A Igreja tem que... Bom, em primeiro lugar, a Igreja tem que ir para as periferias. A Igreja... Sim, esse é outro conceito central no atual pontificado. Exatamente. Uma Igreja que não vai para as periferias, que tem medo de ir para as periferias, que fica ali resguardada na sacristia, acaba por definhar. Aliás, o Padre Adelino escreve no livro que as periferias ajudam-nos a crescer, o que visualmente é óbvio. Exatamente, visualmente é óbvio. Mas espiritualmente parece que o caminho ainda está por fazer, não é? Ainda está por fazer, de certo modo, mas nós só nos apercebemos disso quando fazemos a experiência nas periferias. Porque o problema é dar o passo de saída. Porque nós estamos acomodados, se estamos acomodados no nosso sofá, temos dificuldade de sair dali. É necessário romper algo, que são essas fronteiras que muitas vezes somos nós que impomos a nós mesmos. Se rompermos essas fronteiras, se formos realmente ao encontro das periferias, nós vemos que, afinal, os nossos horizontes acabam por transformar-se num leque bastante mais abrangente. E então é só pela experiência é que nós concluímos de que é nas periferias que nós experimentamos a verdadeira Igreja viva. Quando se fala de periferias, olhando também para a imagem, há uma ideia geográfica. O próprio livro, O Místico Dourado, fala de várias viagens e de várias ideias geográficas. Mas há, sobretudo, e aqui cito de novo o pontificado do Papa Francisco, uma preocupação fundamental no pensamento teológico contemporâneo de aceder e confrontar-se com periferias existenciais, de várias formas que humanamente nos desafiam, de pensamento, de situações sociais. Há um risco associado a este percurso? Há sempre um risco. Há sempre um risco, mas nós temos que desenvolver a espiritualidade do risco. Se nós não arriscarmos, nós acabamos por definhar. Repito, nós temos que arriscar. A saída é sempre um risco. Nós temos que arriscar sair, temos que arriscar expor-nos, temos que arriscar que as pessoas se deem conta da nossa fragilidade, porque nós muitas vezes tentamos ocultar, esconder a nossa fragilidade, mas nós temos que chegar ao ponto em que não tenhamos medo de que as pessoas se apercebam da nossa fragilidade. E isso não retira autoridade, por exemplo, ao ensinamento? Isso não retira autoridade de forma nenhuma. Dará mais autoridade. Retira o autoritarismo, mas o autoritarismo não move ninguém. Portanto, isso dá autoridade. É quando a Igreja se transforma ela própria em periferia, e aqui vamos já a uma outra dimensão. A Igreja, de certo modo, está a transformar-se paulatinamente em periferia. E isso é bom para a Igreja, para ela se fortalecer, para ela se purificar. É bom para a Igreja que não é concebida como poder.
Exatamente, a Igreja nunca pode ser concebida como poder. A Igreja, portanto, a Igreja concebida como poder é uma Igreja que, enfim, que não é a verdadeira Igreja de Cristo. Nunca pode ser periférico. E nunca pode ser periférico, claro. Claro que nós temos a Igreja, estamos a falar daquela Igreja efervescente que está com o povo, que caminha com o povo. Ora bem, as periferias existenciais podem ser precisamente, muitas vezes são precisamente aqueles terrenos em pousio, aqueles terrenos onde nós vamos encontrar muito cascalho, muita pedra, muito granito, muito barro, muitas ervas daninhas, que são constituídas, esses terrenos em pousio, são muitas vezes constituídos por ateus, por descontentes, pessoas que abandonaram a Igreja, descontentes, por indiferentes. O indiferentismo está a alastrar de uma forma impressionante. Também por aqueles knowns, definidos pelos sociólogos, aqueles que são considerados arreligiosos, mas e aí estão os buscadores, aqueles arreligiosos que buscam. Isto são periferias existenciais, assim como são também, naturalmente, periferias existenciais aqueles que são martirizados pela pobreza, ou pelas guerras, ou pelas perseguições. Todos esses são periferias existenciais. O grande desafio pode ser que a proposta cristã seja relevante numa sociedade, olhando agora especificamente para nós, em que há uma explosão de protagonismos, uma busca incessante de atenção, que a proposta cristã seja relevante nesse contexto e não seja visto como algo ultrapassado ou até a evitar? A Igreja tem que consciencializar-se de que o seu papel é caminhar com. Porque aí perde o protagonismo. Ou o protagonismo é esse caminhar com. Não é caminhar sem, é caminhar com. Não é ensinar de cima de um pedestal, mas é o imiscuir-se nas pessoas, nas tais periferias, e caminhar com elas e aprenderem uns com os outros. É isto, vamos levar a outra dimensão, que é a sinodalidade. Só caminhar só juntos é que se constroem os sonhos. E entende que a falta de exercício sinodal, por exemplo, a falta deste, tradicionalmente, exercício de caminhar em conjunto e uma certa lógica de comunicação unidirecional, possa explicar algumas resistências que o processo sinodal lançado pelo Papa Francisco tem encontrado? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda há muito boa gente concentrada naquela concepção de igreja, uma concepção de igreja monolítica, que foi sendo estruturada e com muita rigidez. Ora, a igreja, nós, se quisermos ir, de facto, à verdadeira concepção de igreja, temos que enveredar por esse caminho da sinodalidade. Mas, infelizmente, ainda há resistências. Nós sabemos, pelas notícias, sabemos que há resistências, mas essas resistências existirão sempre. Mas talvez se possam diluir a partir do momento em que nós reforçarmos esta necessidade de sermos igreja encaminhada sinodal. Olhando para a caminhada, lembrei-me de uma passagem do Evangelho de São Marcos, que é o evangelista do ano, nas celebrações litúrgicas, para quem não está tão habituado, dominicais, há um evangelho que é lido regularmente ao longo desse ano, quando há o envio dos 72. Quando há o envio dos 72, impressiona-me muito, e acho isso muito rebelde,
usando o termo, que Jesus envia os seus sem saca, nem alforjes, nem envia-os sem plano B. Vão viver e alimentar-se do que encontrarem e vão anunciar a quem encontrarem. Nós estamos demasiado fixados no plano B? Talvez sim. Talvez nós tenhamos necessidade de nos libertarmos mais desse plano B. Se nós nós por vezes preparamos tanto as coisas, teorizamos tanto, que depois temos grande dificuldade para passar essa teoria à prática. E, por outro lado, nós preparamos muito, por exemplo, uma viagem, preparamos todos os pormenores, temos sempre um plano B, mas talvez nós necessitamos ser mais audazes. E viver a fé mais como um salto também, muitas vezes. Como um salto para o desconhecido. Muitas vezes a fé é um salto para o desconhecido. E esse é o plano A. Porque se nós nos concentrarmos excessivamente no plano B, a nossa disponibilidade deixa de existir. Ou é sempre uma disponibilidade limitada pelos sim, mas, ou sim, se isto acontecer, sim, aceito. Portanto, é uma disponibilidade a meias. E a disponibilidade a meias não é a verdadeira disponibilidade. Assim como o amor a meias não é verdadeiro amor. Eu queria introduzir só aqui, muito brevemente, nesta conversa, um conceito que tem a ver com esta reflexão que o teólogo checo Tomás Alick utiliza e que está citado também aqui no seu livro, que é o conceito do apateísmo, que penso que também se relaciona com esta certa incapacidade de sair da apatia e que resvala por uma indiferença crescente, tanto ao próximo como até ao divino. Sim, é um misto de apatia e ateísmo, e isto é algo no qual nós podemos com muita facilidade cair, o apateísmo. O cardeal Ravasi também referia isso uma vez na sua vinda a Portugal, já há vários anos, e é tão fácil cair nas águas tépidas da indiferença, denominemos o apateísmo uma certa indiferença. É muito fácil resvalar para essas águas, e resvalando para essas águas não haverá conversão. Portanto, a conversão exige que haja ali trepidações, exige que a árvore seja abanada para que caiam as folhas secas. Estou a lembrar-me da primeira viagem que o Papa Francisco fez a Lampedusa, em que denunciava a globalização da indiferença. Exatamente. E perguntava de uma forma muito dura quem é que ainda chora estas mortes. Sim. Quem é que ainda chora pelos outros hoje. Isso é algo dramático. Nós ouvimos as notícias das mortes todos os dias, nas guerras e não só, e isso já não nos comove. Dizia o violinista israelita Yves Regitlis, que morreu em 2020 com 98 anos de idade, dizia ele uma vez numa entrevista a uma jornalista francesa uma coisa muito simples, mas muito verdadeira. Nós precisamos das lágrimas, porque olhos secos são sinal de doença. E quando nós temos olhos secos e coração seco, estamos mortos. E nós corremos o perigo de nos tornarmos insensíveis perante este bombardeamento de notícias que nós vamos ouvindo todos os dias. Corremos esse perigo de nos tornarmos insensíveis. E isso é grave, porque os nossos olhos precisam de lágrimas. E talvez seja um bom conselho, já leiremos, mas deixar que essas lágrimas apareçam antes que sequemos, porque a alternativa será essa. Não é? Sim. Esta conversa tinha um título, mas que eu anunciei no início, mas acho que já não se aplica tanto. Eu, no meu pedido final, vou pedir que me fale e que sugira a quem está a acompanhar-nos e que na próxima semana pode acompanhar e fazer este percurso, que fale sobre esta capacidade de arriscar, a necessidade de uma fé
que seja vivida como risco? Eu diria precisamente isso, que não nos deixemos acomodar, o que é muito fácil, acomodar no sofá da fé, mas que arrisquemos, porque o arriscar é sinal de esperança, e a esperança é possível, como dizia o Papa Francisco na sua viagem apostólica à Mongólia. É possível a esperança. Portanto, mesmo na própria fé, não deixemos que a fé adormeça em nós e não nos deixemos adormecer à sombra dessa fé que nos foi doada. Que nós partamos, que caminhemos, que arrisquemos, que nunca coloquemos de parte a espiritualidade da sobriedade e do risco. Padre Adelino, muito obrigado e até para a semana, se Deus quiser. Até para a semana.